Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, um tempo para refletir. Jesus morreu por nós. É o tema que gostava de ler a partir dele num texto que está em Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 23. Diz assim: Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho num corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Assim diz a palavra do Senhor nesta Sexta-feira Santa. Jesus é uma figura popular, muito conhecida nos nossos tempos. Quando se trata de Jesus, as opiniões e pontos de vista são quase infinitos. Mas é apenas nas Escrituras que nós encontramos uma visão objetiva da verdade sobre Jesus, quem ele é, o que ele fez. Portanto, eu quero observar com os irmãos algumas perguntas que podem nos ajudar a entender por que de fato Jesus morreu por nós. Qual foi o motivo de tudo isso? O primeiro aspecto está no versículo 19. E no versículo 19 podemos responder à pergunta: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é aquele no qual habita toda a plenitude. Diz o texto, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, Jesus. Plenitude significa que em Jesus habitava a totalidade dos poderes e atributos divinos, atributos de Deus. Por exemplo, Jesus, ele sabia todas as coisas. Jesus Cristo, por exemplo, ele era todo-poderoso. Em alguns momentos da sua existência terrena, ele manifestou atributos que só um ser divino poderia manifestar. Como, por exemplo, a capacidade de perdoar pecados ou como, por exemplo, ressuscitar alguém dos mortos. Isto não é coisa que qualquer homem simples pudesse fazer, mas Jesus Cristo fez porque nele, em Jesus Cristo, habitava permanentemente a totalidade dos poderes e atributos divinos. Isto nos leva a afirmar que Jesus era completamente Deus e completamente humano. Quem era Jesus? A Bíblia responde com clara evidência essa questão, que Jesus era completamente Deus e completamente humano, porque nele habitava toda a plenitude. O que ele fez por nós, diz versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus Cristo, ele morreu por nós para nos reconciliar. O pecado nos colocou em conflito com Deus, mas Jesus, por meio da sua morte na cruz, ele preencheu a lacuna que existia entre o homem e Deus, que é necessariamente o pecado. E ele tornou possível o relacionamento do homem para com o seu Criador. Ele rompeu a barreira que existia e pela cruz ele fez um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai. Ele pagou o preço dos nossos pecados
E quando Deus olha para nós, Ele já não nos vê como devedores, mas encontra a justiça de Cristo, encontra a satisfação da morte, a satisfação do sangue do seu Filho. O que Ele fez ao morrer na cruz também proporcionou a nós paz, porque é o que também diz o texto, e que havendo por Ele feito paz pelo sangue, essa paz decorre do novo e vivo relacionamento que nós temos com Deus, de não sermos mais vistos como devedores. E sobre essa paz, a Bíblia abundantemente fala que é uma riqueza que nós conseguimos a partir dos méritos do Senhor Jesus Cristo, porque ela vai dizer que é um presente que está em nós, é algo que pode ser encontrado em todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador. Essa paz reina nas nossas vidas, esta paz protege o nosso coração e a nossa mente de toda a ansiedade, de toda a angústia, de todas as tribulações que nós passamos por essa vida. Esta paz é de Jesus, mas a Bíblia diz que também esta paz é o próprio Jesus, é o próprio Cristo em nós. De modo que esta paz só tem aquele que está em Cristo, só tem aquele que está em Jesus. E essa paz, ela é um dado adquirido. Não importa as circunstâncias, nada pode tirar a paz de Cristo que está em nós. Ela é segura, é firme e ela é fruto do Espírito. Não é produto do nosso trabalho, não é algo que nós fazemos necessariamente para produzir, mas é um resultado do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Podemos dizer, queridos irmãos, que a nossa paz é, em relação a Deus e aos homens, algo que possibilita relacionamentos em que o conflito não está presente. Mais do que relacionamento, a nossa paz é também uma experiência abençoada em situações reais da vida. Nós podemos experimentar com pessoas relacionamentos de paz, mas em relação às circunstâncias, às coisas que nos acontecem, nós também podemos experimentar uma presença de paz. Podemos passar por momentos de tribulação, de dor, de luta, de angústia, ainda assim vivendo esta paz, experimentando essa paz abençoada que encontramos em Cristo. Porque Jesus morreu por nós? Morreu por nós porque o texto diz que antes nós éramos inimigos, antes nós vivíamos em isolamento, antes nós experimentávamos uma solidão profunda pelo fato de não pertencermos a Deus, por não carregarmos, por não satisfazermos do fundo da nossa alma a ansiedade de pertencermos a alguém. Estávamos afastados, separados, estávamos espiritualmente desabilitados, mortos. É assim com todo aquele que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo morreu para romper a inimizade que existe entre Deus e o homem, para que de facto nós sejamos amigos de Deus, para que esse isolamento chegue ao fim e essa solidão não continue mais. E é por essa razão que aqueles que ainda continuam inimigos de Deus reagem com muita violência ainda às coisas que são de Deus. O cristianismo sofre uma violência terrível por parte de pessoas que ainda não confessam a Deus. Isso revela que no fundo do coração dessas pessoas existe uma rebelião com o Criador. E essa rebelião, ela só pode ser resolvida por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Como ele fez? Ele fez pela sua morte, pelo seu sangue, ele nos reconciliou. Teologicamente, nós dissemos que o sangue descreve toda a obra redentora de Jesus.
Não é literalmente o sangue no sentido que nós conhecemos, mas o sangue de Jesus Cristo, no sentido espiritual, no sentido teológico do termo, ela descreve toda a obra de redenção que Jesus Cristo operou por nós. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, este sim nos salva dos nossos pecados. Porque Ele morreu. Ele morreu por nós, porque o Pai nos ama e não havia uma outra maneira de resolver o problema dos nossos pecados se não fosse pela morte. Não havia. Um dia nós estaremos todos perante Deus. Aqueles que foram redimidos, que foram reconciliados através de Jesus, não terão nada para explicar, porque todos os seus pecados, todas as suas falhas terão sido cobertos pelo sangue de Jesus. Mas aqueles que não se apropriaram deste sangue, não se apropriaram da obra de Jesus Cristo na cruz, estes sim terão que explicar os seus pecados, terão que explicar as suas falhas, porque estarão nus, não estarão cobertos, não estarão justificados. É o que o texto aqui deixa claro para nós. Mas também diz que Jesus Cristo morreu para nos tornar santos, separados do pecado, separados para fazer a vontade de Deus. Fala aqui de uma vida de pureza. Portanto, Jesus Cristo, ao morrer por nós, Ele não morreu simplesmente para resolver as nossas necessidades espirituais. Ele também morreu para resolver as nossas necessidades existenciais, as nossas necessidades morais, para nos tornar pessoas que vivam uma vida diferente do mundo, separados. Isso não significa que passaremos a desprezar o mundo ou perderemos com ele o contato. Não, mas nós viveremos de uma forma superlativa e de uma maneira significativa, como santos de Deus, separados de Deus. Pureza. O texto também fala que Jesus Cristo morreu para nos tornar irrepreensíveis, para levarmos uma vida sem censura e também para arrancar do nosso coração todo sentimento de culpa que o pecado causa, que o pecado gera em nós. Jesus Cristo morreu por isso. Também morreu por isso. Isso é fantástico, porque tudo isto fala a respeito da nossa vida, não só no futuro, durante toda a eternidade, mas hoje e agora. Somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis em Cristo Jesus. O que Jesus fez é tudo aquilo que nós precisamos. Ele pagou tudo. Quando ele disse está consumado, ele estava a dizer está totalmente pago. O sacrifício foi feito, o preço por nossas almas foi pago num dia como hoje, numa sexta-feira, pelas 15 horas. Qual é a evidência de facto de que aquilo que Jesus Cristo fez é real e permanece? O texto termina dizendo: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Uma vez que fomos reconciliados, permanecemos fiéis. A evidência de que a obra de Cristo é real na minha vida, na sua vida, é a capacidade de nós continuarmos na fé. É essa nova disposição, essa nova mentalidade, essa nova visão da vida que dá-nos o desejo de fazer o que agrada a Deus sem vacilar, com perseverança. Se esse sentimento existe no seu coração, se há no seu coração força, desejo de perseverar e de fazer a vontade de Deus, significa que você é uma pessoa que foi alcançado pelo sangue de Jesus Cristo. Que você é alguém que tem o seu espírito vivendo em si e movendo-se na direção da vontade de Deus. A nossa esperança está baseada no Evangelho. É o que o texto diz, que Jesus nasceu
de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte vicária e ressuscitou em uma ressurreição gloriosa. Portanto, não coloque sua esperança em coisas nem em pessoas, somente em Jesus. Coloque a sua esperança no Evangelho e você vai perceber que no Evangelho vai poder encontrar força para viver a cada dia, para honrar o nome daquele que quis por nós morrer e dar a sua vida por mim e por você. A pessoa que foi transformada por esse Evangelho, que foi feita uma nova criação em Cristo, irá perseverar. Faz parte da nossa nova natureza. É para isso que Cristo nos criou. Essa mudança, essa perseverança, queridos irmãos, é a evidência da obra de Cristo nas nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Viva as virtudes cristãs, continue a amar a Deus, participe naquilo que Deus está a fazer no mundo, continue a compartilhar o amor de Deus com as pessoas, continue a ler a sua palavra, ore, tenta ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo todos os dias. Essa é a evidência de que aquilo que Jesus Cristo fez numa sexta-feira como hoje está a valer a pena, não só para o mundo, mas está a valer a pena para a minha vida. Que assim seja. Sabendo disso, tem aqui algumas aplicações. Saibamos quem nós somos em Jesus. É o que esse texto nos convida a fazer. Saibamos quem nós somos em Jesus. Estamos com Deus por causa do que Jesus fez. O sangue de Jesus lavou seus pecados, lavou meus pecados. E é Ele, Jesus, que um dia vai nos apresentar ao Pai, sem mancha, sem culpa ou motivo para acusação. Ninguém pode tirar isso, de modo que eu posso dizer: eu sou e sempre serei um filho de Deus por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E creio que se você tem a mesma convicção, se tomou a mesma decisão, pode fazer a mesma afirmação. Em segundo lugar, vivamos confiantes de que Deus nos ama. Ninguém é bom o suficiente para merecer o amor de Deus. Por isso, Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. É a justiça de Jesus que nos torna aceitáveis a Ele e não a nossa. Deus me ama e nada do que eu fizer mudará isso. Posso viver cada dia com certeza, com segurança, de que o amor de Deus por mim é incondicional. Não depende do que eu faça ou do que eu deixe de fazer. Mas eu viverei cada dia para honrá-lo, para amá-lo, por causa de tudo aquilo que Ele fez por mim. Quando de facto compreendemos o que Jesus Cristo fez por nós, a gratidão é um resultado inevitável. Por fim, perseveremos, aguentemos firmes, porque o Espírito Santo está em nós. Aquele que de facto crê em Jesus Cristo, crê naquilo que Ele fez por nós na cruz, ele passa a ser uma morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para nos fortalecer, capacitar e nos ajudar a cada dia a sermos as pessoas que Ele deseja que nós sejamos, renovados e transformados a cada dia. Que a sua morte na cruz, de facto, possa ser real. O Espírito Santo está conosco para que esse projeto de Deus, esse sonho de Deus, de nos trazer de volta para Ele, redimidos, transformados, possa ser uma realidade nas nossas vidas. Que assim seja, que Sexta-feira Santa seja celebrada com essa consciência, não de um culto fúnebre, mas de vida, que na morte de Cristo nós encontramos vida, verdadeira vida. Que assim seja para si, para mim e também para nós. Feliz Páscoa a toda a família metropolitana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.